Olá, eu sou a professora Ana Luísa Maia Nevares e eu estou aqui agora para falar com vocês sobre o problema prático do nosso volume 7 do Direito das Sucessões, relativo ao capítulo 6 dos aspectos gerais da sucessão testamentária. E esse problema prático, ele é como se fosse uma consulta a você, como se você fosse o advogado. E é o seguinte: Rafael e seu filho Humberto com 17 anos, procuram você como advogado. Isso porque Humberto descobriu que é portador de uma doença rara e, diante disso, deseja fazer um testamento, já que possui bens herdados de seus tios-avós. A mãe de Humberto, Paloma, é contra a elaboração do testamento. Na verdade, Paloma não está aceitando essa doença rara e a condição de saúde do seu filho. Mas Rafael está muito preocupado em atender à vontade do filho e ouviu dizer que Paloma precisa consentir que o filho Humberto, com 17 anos, elabore um testamento. Você, como advogado, como os orientaria? Bom, a questão, então, é saber se uma pessoa com 17 anos já tem capacidade para elaborar e lavrar um testamento. Vale registrar que a capacidade geral para os atos da vida civil, ela encontra uma regra específica na sucessão testamentária. Então, vou convidar você a ir para o Código Civil, no artigo 1860, onde estará a disposição específica sobre a capacidade testamentária ativa, ou seja, a capacidade para lavrar testamento. Então, diz lá o 1860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. E olha só o 1861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento. Nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Bom, diante desses dispositivos que eu li com vocês, aquele que tem 17 anos já pode fazer um testamento. E essa angústia que o Rafael estava, no nosso exemplo, né, da mãe Paloma ter que consentir na elaboração do testamento do filho com 17 anos, é uma angústia que não tem razão. Por quê? O testamento é um ato jurídico personalíssimo que não admite ser feito através de procuração, e aquele que vai lavrá-lo ou tem ou não tem capacidade. Ele não pode estar assistido, não pode estar representado por ninguém. Portanto, como diz o parágrafo único do artigo 1860, uma vez tendo 16 anos, já tem plena capacidade para testar. Então, Humberto, no nosso exemplo, que tem 17 anos, ele já pode fazer um testamento. E nada de estar assistido pela mãe, nem pelo pai, porque se assim acontecer, o testamento será nulo, tendo em vista a sua natureza de ser um ato personalíssimo. E foi importante a gente olhar para esses dois artigos sobre a capacidade testamentária ativa, porque o legislador, no 1860, ele começa assim: além dos incapazes. E aí nós sabemos que a incapacidade, ela é dividida em incapacidade relativa e incapacidade absoluta. As únicas pessoas que são incapazes absolutos são aqueles menores de 16 anos. Todos os demais, que estão lá no artigo 4º, são incapazes relativos. Aqueles entre 16 e 18 anos está resolvido no parágrafo único do 1860. Podem lavrar testamento. Agora, os outros que estão no artigo 4º, os pródigos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aquelas outras pessoas que estão indicadas no artigo 4º, existe uma certa discussão sobre a interpretação da expressão além dos incapazes do artigo 1860. Na nossa visão, precisamos sempre buscar uma interpretação que amplie a capacidade. Muitas vezes, a pessoa pode ter uma cognição para certos atos afetada, mas uma cognição afetiva preservada. Ela pode estar entendendo muito bem o que é fazer um testamento. Então, nós devemos sempre primar por uma interpretação que amplie a capacidade testamentária ativa, para que possamos
sempre estar na linha do pleno desenvolvimento da personalidade humana. E claro, se a pessoa faz um testamento hoje e ela é incapaz, se ela retomar a capacidade, esse testamento não vai ser convalidado pela mera retomada da capacidade, porque eu vou aferir a capacidade no momento da elaboração do ato. Então, se na hora que eu faço o testamento, aquela pessoa é incapaz, não é porque depois ela se torna capaz que o ato vai passar a ser válido. E vale o mesmo princípio. Se hoje a pessoa faz um testamento e ela é plenamente capaz e se torna incapaz posteriormente, o ato não é viciado. Ele continua pleno, ele continua rígido. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e não deixe de acompanhar os nossos materiais suplementares atualizados. Muito obrigada.